2 Pedro 3, versos 8 e 9, eu quero tratar sobre a demora de Deus. E claro que você vai dizer, eu já falei antes no começo do culto, mas Deus não demora, é verdade, né? Mas nós, por vezes, pensamos que Deus demora. Por vezes nós achamos. Então, o que isso pode nos ensinar também, quando Deus demora para nos responder? O texto diz o seguinte: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém? Irmãos, Deus já demorou para te responder alguma coisa? Já demorou? Olha, tem gente que orou 10, 20, 30 anos. Tem gente, e isso talvez você já tenha visto, é muito provável, gente que orava, por exemplo, por familiares, por amigos. Aquela pessoa morreu sem ver o cumprimento. E aí, depois, a pessoa se converte. E todo mundo que conhecia a história diz assim: olha, foram as orações do fulano. Não que o fulano esteja lá agora intercedendo, porque o único que intercede diante do Pai é Jesus. Mas a gente sabe que Deus pode ouvir e pode atender orações, né? Então Deus, às vezes, aparentemente demora. Gente, demora. Tem gente que demora para se converter, tem coisa que demora para mudar. E a maior demora, ao que parece, é a demora da vinda, ou da segunda vinda de Jesus. Porque a discussão aqui é sobre a vinda do Senhor. Alguns irmãos já estão desanimando. A segunda carta de Pedro já é uma carta mais tardia, não é do início da igreja lá de Atos, está todo mundo motivado, vamos pregar que logo Jesus volta. Não, já passou algumas décadas, alguns irmãos já dormiram no Senhor, alguns que andaram com Jesus, e aí o povo já começa a perguntar: tá, mas será que ele vai voltar mesmo? Será que ele vem? E Pedro escreve esta palavra tão oportuna para nós, sobre a demora da vinda de Jesus, ou o que pareceria a demora da vinda, e também sobre as nossas esperas, quando nós esperamos no Senhor. Diante disso, eu quero tirar lições sobre várias situações. A primeira delas é sobre Deus, especialmente no verso 9. Pode até deixar lá aberto ou projetado o verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns dizem que ele demora, Deus está demorando. Não, é longânimo para convosco. Deus é paciente. E agora a gente vai descobrir alguns atributos de Deus, até quando ele demora em responder. Olha que coisa interessante, até quando Deus demora, está envolvido aí graça dele, porque todo atributo, toda característica, qualidade de Deus, é Deus doando dele mesmo para nós. Percebe? Então agora Deus é longânimo. O que é longânimo, gente? A palavra longânimo, ela não é tão difícil de saber, também é traduzida por paciente, mas é essa palavra em específico, que vem de longo ânimo, né? Longo ânimo, estendeu o ânimo dele, né? Continuou a ter o mesmo ânimo, sem mudar e ficar bravo, vamos dizer assim. É descrito nas Escrituras como Deus segurando a sua ira. Isso é longanimidade de Deus. Então, há pessoas que estão e serão eternamente alvos da ira de Deus, porque estão em pecado. Então Deus é paciente, é como se ele segurasse a ira dele. Não, espera. E essas pessoas, a ira de Deus não caiu intensamente sobre elas. Por quê? Por causa da longanimidade de Deus. A longanimidade de Deus não é a aprovação de Deus. E as pessoas no mundo acham isso, gente. Estão lá no mundo pecando, Deus não faz nada. Não é assim que o ímpio é descrito, às vezes nas Escrituras. Você vê lá o Salmo, diz o nécio no seu coração: não há Deus. Por que ele diz isso? Porque ele fala um monte de coisa errada, e a culpa não vem, ou não cai a casa sobre ele. Calma, Deus está sendo longânimo. Se você está em vida de pecado e não recaiu ainda sobre você as consequências do pecado, Deus está refreando a sua ira. E quando ele faz isso, a palavra é longanimidade, paciência. Esse é o nosso Deus, ele trabalha assim.
E essa demora de Deus nos irrita, porque a gente queria que fosse para ontem, não é verdade? Fosse para ontem. Então, Deus tinha que culpar o ímpio, matar o ímpio, acabar com ele, mas comigo Deus tinha que me abençoar. Bom, eu sou grato a Deus, porque Ele esperou até o dia 12 de março de 2000. Esse ano vai fazer 24 anos. Porque se Deus não tivesse sido longânimo, até o dia 11 de março de 2000, eu estava no inferno. Literalmente, eu estava no inferno. Se Deus tivesse trazido a ira dele sobre mim. Percebe? Então, que bênção quando Ele é longânimo para comigo. Mas Ele pode estar sendo longânimo para com o outro. A gente olha, pelo menos, se você é como eu, a gente olha a notícia, o bandido, aconteceu um monte de coisa com ele, está lá saudável, firme e forte. Está preso lá há 30 anos, mas está firme e forte. Aí você fala, é a pessoa boa, pega uma gripe e já fica ruim. Não é verdade? Mas que bênção, gente. No final das contas, Deus está sendo longânimo para com ele. É tão estranho dizer isso, mas de fato, Deus é longânimo. Esse é um atributo dele. A demora de Deus demonstra isso. Outra coisa está atrelada a essa longanimidade de Deus, não querendo que alguns se percam. O que é Deus não querer que alguns se percam? Bom, se perder, ser eternamente condenado, é natural a cada um de nós. Então, quando Deus não quer que a gente ganhe o que a gente merece, isso é chamado na Bíblia de misericórdia. Deus não quer que as pessoas se percam. Então, Deus é longânimo, Ele é paciente. E a segunda coisa que eu descubro é isso. Por que Ele é paciente? Porque Ele é misericordioso. Uma coisa maravilhosa. Na demora de Deus, também nós podemos enxergar a misericórdia dEle. Diria um pastor, um professor meu do seminário, ironicamente, mas muito interessante, ele diz que uma das nossas piores tragédias, os piores males que nos acontecem, são respostas que Deus nos deu das nossas orações. Por que ele diz isso ironicamente? Porque às vezes a gente está pedindo, a gente nem sabe o que a gente está pedindo, não é verdade? Deus, o Senhor tinha que fazer isso, Senhor, faz agora, por favor, faz, né? E às vezes a gente olha para trás e fala assim, ainda bem que Deus não me deu aquilo que eu queria. Deus foi misericordioso, até na demora, percebe? Até no dizer não. Provavelmente, todos que estamos aqui nos convertemos por causa de algum não de Deus, por causa de alguma demora de Deus, mas na sua demora Deus estava sendo misericordioso. Quando a gente entende isso, nós começamos a olhar mais para Deus do que para a coisa que nós queremos, mais para Deus do que para aquilo que nós esperamos, porque no final das contas é mais importante em quem esperamos do que o que esperamos. Olha a terceira coisa sobre Deus aqui, Ele não quer que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Deus é um Deus que deseja o arrependimento. Se Ele é longânimo, ou paciente, né? Se Ele é misericordioso, o que Ele é agora? Um Deus que deseja o arrependimento, um Deus amoroso, um Deus que quer o bem. É interessante isso, na demora de Deus está o seu amor. Bom, eu compartilho, né, da experiência de qualquer pai, qualquer mãe, que quando diz não, quando demora muitas vezes para dar algo para o filho, a gente sabe que normalmente, né, é para o bem do filho. Quando Deus demora, Deus também está demonstrando o seu amor para conosco. Veja, irmãos, o que eu estou dizendo aqui, dizendo de outra forma. No sim de Deus, existe bondade, graça, amor, misericórdia, todos os atributos de Deus. Mas no não de Deus, existe a mesma coisa. No sim de Deus existe, eu vou falar só esses três, né, que a gente percebeu aqui. No sim de Deus existe a longanimidade dEle, existe a misericórdia, existe o amor. Mas no não de Deus, também existe a paciência, a misericórdia e o amor. A demora de Deus também é isso. Portanto, que a gente aprenda a olhar para Deus na demora, e enxergar o que Deus quer trabalhar em nós, no qual eu falarei daqui a pouco também. A outra coisa que eu percebo é não só sobre Deus em si, mas sobre o seu agir. Agora, entendendo todo esse texto, primeiramente, o foco de Deus é a salvação. Se primeiro nós falamos sobre Deus, propriamente quem Ele é, paciente, misericordioso, amoroso, também podemos falar sobre o modo dele agir.
Deus age tendo como foco a salvação. Eu e você, na maioria das vezes, quando não estamos conectados profundamente com Deus, o nosso foco é eu, meu engrandecimento, meu conforto, meu reconhecimento, mas o foco de Deus não é eu ser engrandecido. Tanto é que quanto mais próximo de Deus, menos nós olhamos para o eu. Como diz Paulo, gosto daquele texto, né? Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu estou citando Gálatas 2:20, mas o 6:14, né? Longe esteja de me gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais próximo de Jesus, quanto mais próximo do Senhor, mais o foco fica naquilo que o Senhor tem. E qual que é o foco de Deus aqui? Se Ele retarda até a vinda dEle, se Ele espera, não retardando como demorando, mas o que parece para alguns de nós, porque Deus está focado em salvação. Deus quer salvar, Deus quer que as pessoas se arrependam. A igreja de Jesus não pode esquecer isso, irmãos, porque se esse é o foco de Deus, esse é o foco da igreja que serve a Deus, não é verdade? Aí a igreja fica falando, Senhor, se o Senhor voltasse agora, claro, o Espírito manda a gente orar, ora vem Senhor Jesus, mas às vezes nós queremos só para fugir desse mundo. Guerra, Senhor, olha aí as pestes, olha aí a dificuldade financeira, então volta logo. Não, Senhor, que o Senhor possa colocar na minha vida o desejo de ter o foco que o Senhor tem, e o foco de Deus aqui é a salvação, é a salvação. Se a gente caminhar com Deus, vai se tornar isso também. Como assim? Você não precisa ter o dom de evangelista necessariamente, o ministério de evangelismo, mas o coração evangelístico todos nós temos que ter. Já diria, se eu não me engano é o Spurgeon, né? Todo coração, ou é o coração de um missionário, ou é um campo missionário. Olha que coisa incrível. Falar de novo, todo coração, ou é o coração de um missionário, ou é um campo missionário. Estou tentando aqui traduzir essa ideia de que o foco de Deus, até em não voltar logo, é para que haja salvação. Seu coração é o coração de um missionário? Porque quem está perto de Deus tem um coração desse. Segundo, agir de Deus aqui, o tempo de Deus é formatado no seu amor. Percebe? Por que Jesus, né, vamos falar assim, não voltou ainda? Porque a demora de Deus, esse é o tema de hoje. Por que a demora de Deus? Porque Deus ama. E o mesmo Deus que enviou o seu Filho, no qual nós amamos tanto esse verso, né? Que pelo seu grande amor Ele envia o seu Filho para que a gente não pereça. O mesmo Deus que envia o seu Filho, com o mesmo amor, Ele ainda não enviou de novo. Porque o tempo de Deus não está formatado nas nossas grandezas, nas nossas capacidades, mas está formatado no amor dEle. Então, o tempo da segunda vinda será, provavelmente, quando houver arrependimento, ou pelo menos para que mais pessoas se arrependam, para que mais pessoas se convertam. E aí eu vejo também, que ainda sobre o agir de Deus, tá? Que a obra dEle é completa, a obra dEle é completa. Apesar como que eu posso dizer assim, da urgência, não há desespero. Por que urgência? Porque Ele quer que todos se arrependam. Chamou a gente para pregar salvação, não é verdade? Mas não há desespero, por quê? Porque esse nosso Deus tem sua obra por completa, Ele sabe o tempo certo, Ele vai dar tempo para que quem for necessário se arrependa. Talvez haja gente ainda que nem nasceu, que precisa nascer, que precisa crescer, precisa entender o Evangelho, precisa se converter. Quem sabe você ainda vai pregar daqui uns 15, 20 anos para essa pessoa que nem nasceu ainda, e essa pessoa vai se converter. Mas a obra de Deus é completa. Jesus, na sua primeira vinda, veio na plenitude dos tempos. Gálatas 4 também cita isso. Veio na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido sob a lei, mas a plenitude ali é o tempo, como se o tempo tivesse maduro. Interessante o tratamento do tempo ali naquele momento, né? Como se o tempo tivesse amadurecido igual uma fruta madura. A obra da primeira vinda foi num momento completo, e a da segunda vinda será também.
Mas se a obra final de Deus é completa, gente, a obra agora também é. Ou pelo menos podemos ter certeza que Ele completará. Aquele que começou em nós a boa obra, diz também Paulo em Filipenses 1,6, Ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança. Deus é um Deus então de misericórdia, amor, paciência. O agir dele é um agir de obra completa, não ficará nada para fora. O tempo de Deus é formatado no seu amor, e o foco de Deus é a salvação. O que eu aprendo mais, irmãos? Calma que vamos chegar na gente diretamente, apesar de que tudo isso nós podemos levar para nós. Eu aprendo outras coisas sobre este mundo também, sobre este mundo. Primeiro, e óbvio, tá? Só vou citar aqui rapidamente, o mundo está debaixo do tempo de Deus. O mundo está debaixo do tempo de Deus. Por quê? Porque nós achamos que Deus demora, que Deus não volta, e somos provocados por pessoas deste mundo que dizem algo próximo ao que as pessoas estavam dizendo aqui. Mas Ele não volta. Alguns dizem, ou diziam para o salmista, né? Onde está o seu Deus? Talvez alguns podem dizer na igreja, mas Jesus não teria que ter voltado já faz 2000 anos, cadê? Alguns outros provocam dizendo assim, se Ele aparecesse aqui em carne e osso, aí sim eu ia crer nele. Mas o mundo, o tempo do mundo está debaixo do tempo de Deus. É assim que nós enxergamos a história. Uma das riquezas do livro de Apocalipse, que é um livro, como posso dizer, inesgotável, né? Eu ia falar inacabável, mas não, já foi escrito todo, mas inesgotável. Tem mais coisas a se pensar do Apocalipse do que eu acho que a gente pode até aprender. Mas uma das grandezas do Apocalipse é essa. Está aqui a igreja sendo perseguida. João está em Pátimos, perseguido lá, preso, pronto para ser morto. João é o único apóstolo que não é morto, não morreu de morte matada, né? Só morreu de morte morrida, né? Ou seja, foi com o tempo. Mas aí abre uma janela no céu, e João vai até o céu. O que tem lá no céu? Gente de todos os povos, tribos, línguas, nações, dizendo santo, 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 é aquele que venceu. Mas nós estamos perdendo aqui. Daqui a pouco vão matar a igreja inteira. Não, ele venceu, percebe? O mundo, o tempo do mundo está debaixo do tempo de Deus. Essa é a questão. Por que Deus demora? Porque Ele quer, porque Ele manda. Por isso que Ele demora, por isso que parece que Ele demora. Ele não tarda não, mas para nós parece. É como se a gente invertesse o eixo. Outra coisa, obviamente, clara aqui também, é que o mundo obedece uma finalidade. Qual que é a finalidade do mundo? Servir para a glória de Deus e para a salvação. Então, é interessante isso, né? Todo este mundo, no final das contas, serve a uma grande finalidade, a demonstrar a glória de Deus. Não é Deus que tem que estar preocupado em provar para o mundo, ou provar para esses discípulos aqui, ao qual a fé deles já está falha, mas não, Deus tem o tempo dele, Deus manda no mundo, e o mundo obedece ao Senhor. Lá em Efésios 1:10, nós temos uma das imagens mais brilhantes sobre o universo, sabia disso? Fala que todas as coisas irão convergir, na verdade já estão convergindo para Cristo. Pode colocar Efésios 1:10 para nós aí? Todas as coisas convergem para Cristo, e um dia isso vai acontecer com o céu e com a terra. O texto ali, agora isso, congregar, né? Essa é uma tradução, mas a palavra convergir, congregar, é uma palavra de difícil tradução, porque ela significa reencabeçar. Interessante isso, né? Cristo é o cabeça, não só da igreja, gente, Cristo é o cabeça do universo. Todas as coisas fazem sentido em Cristo. Tem gente que vai um pouco mais profundamente e diz assim, no final das contas nós vamos perceber que todas as leis da física, as leis da matemática, toda a sabedoria deste mundo era apenas uma tentativa de enxergar Cristo, igual quando você coloca a cabeça por cima do muro assim, fica tentando enxergar o que está lá dentro do quintal dos outros. É como se a matemática, a física, todos os grandes estudiosos estivessem tentando enxergar aquilo que será um dia plenitude, perfeito, reencabeçado em Cristo. Colossenses testemunha disso também, que todos os tesouros da sabedoria e da ciência estão escondidos nele.
A glória do mundo, a sua grande finalidade está em Deus. Por isso que Deus demora, ou pelo menos parece que demora, sabe por quê? Porque Ele manda, porque Ele é Senhor do tempo, porque Ele é Senhor de tudo, e Ele não precisa fazer conforme o que nos parece, e sim conforme a glória dEle. E a verdade é, também sobre este mundo, é que há uma história maior do que toda e qualquer história, tal como um rio, vários riozinhos que fluem, ou afluem, né, para um rio maior, depois eles chegam no mar. Todas as histórias, de toda a existência, de todas as nações, no final das contas estão indo para esse grande mar, que é a obra completa de Deus. Lá no final, talvez, né, se for nos revelado, senão a gente esquece também, não tem problema, mas a gente vai entender, sim, então a história do mundo foi assim, foi por causa disso. A história do Brasil, a história das nações, no final das contas são pequenos rios, que vão direto para o grande rio, que é a história que Deus está construindo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto diz, Deus não retarda a promessa. A gente pode achar que é tardia, mas Deus está segurando o mundo, porque Ele quer que as pessoas se salvem, porque Ele deseja o arrependimento. Percebe? Quem que manda em todas as histórias, gente? Quem que manda parar? Imagina alguém que falasse assim, agora Campo Mourão, acabou. Agora fulano, você muda para cá, muda para lá. Imagina se tivesse alguém tão poderoso e dissesse assim, agora a sua história vai ser essa, vai ser aquela. Você pensaria, esse fulano é muito poderoso. É isso que Deus está fazendo, Ele está segurando toda a história, pelo propósito dEle. Então no final das contas, o mundo possui uma finalidade, o mundo que eu digo, a criação, né? E até mesmo todas as histórias do mundo estão rumando para glorificar o Senhor. Talvez você até possa pensar assim, mas e as histórias ruins? Elas glorificam o Senhor em demonstrar como é a maldade humana longe de Deus, entre outras coisas. Vamos para o último tópico. Agora eu falei sobre o que nós aprendemos de Deus, do seu agir e do mundo, mas e sobre nós, gente? O que nós aprendemos sobre nós com a demora de Deus? O que eu posso levar para mim? Primeira coisa que eu percebo nesse texto é que a paciência de Deus, chamada de longanimidade ali, ela vou usar um termo meio difícil, tá? Meio difícil não, mas meio não muito usado. Ela é um atributo comunicável de Deus. Deixa eu explicar o que é isso. Segundo os estudiosos, Deus tem atributos que só são dele. Isso é chamado de incomunicável. Por exemplo, Deus é infinito. Você não é infinito, né? Você vai envelhecendo, né? Deixa para lá, mas a gente não é infinito. A gente pode ser eterno, né? A gente é eterno. A nossa eternidade é emprestada por Deus, né? Nele nós subsistimos, diz o texto. Mas isso é incomunicável. Agora, o que é comunicável? É aquilo que você pode ter também. Deus tem, você pode ter. Olha que coisa interessante. Por exemplo, o amor. Deus é amor, mas você pode ter amor também. Percebe? Paciência é tal como isso, é um atributo comunicável. Se Deus é longânimo, se Deus é paciente, sabe o que eu e você devemos ser também? Pacientes. A demora de Deus, então, não é só para a gente aprender quem é Deus, mas é para a gente aprender com Deus, a ser mais parecido com Ele. Então, nesse texto, eu acho que me cabe aqui ajoelhar e chorar, falar, Deus, me ajuda a ficar paciente. Que eu olhe para a minha história e eu não penso, o Senhor está tardando, porque Deus não retarda a sua promessa. Deus, ao que parece para mim, demora, porque Ele é paciente, então eu serei paciente. Então eu vou aprender com Deus, porque é mais importante aprender isso do que ter a resposta que eu quero. Na demora de Deus, você está aprendendo a ficar mais paciente? Ou você está igual o povo no deserto, reclamando, blasfemando, a ponto de Deus falar, esse povo não vai entrar não. Olha que coisa terrível, hein? Qual foi o pior erro do povo no deserto? Não ter paciência, foi isso que gerou todo o restante. Outra coisa que eu aprendo para mim, é que na demora de Deus, que você já percebeu que não é demora, eu sou chamado a confiar nele. A confiança fortalece a minha espera. Olha, se eu conheço Deus, se eu percebo que Ele é misericordioso, que Ele está demorando, no caso da vinda dEle, né, porque Ele quer que todos venham ao arrependimento,
Então eu posso confiar nesse Deus. Esse é um Deus que eu posso confiar. Tem uma historinha, não sei se é verdadeiro ou não, mas diz que uma criança estava num avião e começou uma turbulência no avião. E turbulência em avião normalmente é meio desesperador, uma turbulência muito forte. E aquela criança que estava brincando lá com seus brinquedos, ainda pequena, continuou brincando, toda feliz, risonha. E alguém olhou para a criança e disse: como que você não ficou preocupado? Porque todo mundo ficou desesperado aqui. E aí ele disse: não, eu não fiquei preocupado porque o meu pai é o piloto. É interessante, né? Não sei se de fato aconteceu ou não, mas serve como uma boa lição. Se Deus é misericordioso, irmãos, eu posso confiar nele. Se Ele é paciente, eu posso ter a paciência dele. Se Ele é misericordioso, Ele é bom o suficiente para que eu confie nele. Eu não sei o que virá, mas eu sei de quem virá. Não é verdade? Tem uma música que eu gosto muito, fala: não sei quando é o fim, mas sei quem é. Se Deus é misericordioso, então toda demora, toda espera, é como se eu estivesse nesse rio fluindo até Ele. Então eu posso confiar nele. Aquilo que Deus está brotando em mim com essa espera é melhor do que se eu não precisasse esperar. Preciso repetir isso para mim até. Aquilo que Deus está brotando, está fazendo nascer em mim com essa espera, é melhor do que se eu não precisasse esperar. Por que eu sei disso? Porque Ele é misericordioso. Porque a demora da vinda é porque Ele é bom, porque Ele quer que todos se salvem. Então eu posso confiar num Deus misericordioso assim. Terceira coisa e última que eu aprendo para mim, além da paciência, da confiança, é que se Deus está fazendo isso para que todos venham ao arrependimento, então a ação do crente é proclamar o Evangelho. Proclamar. Neste texto aqui não há nada que nós estamos fazendo, só o controle está no Senhor, mas Ele nos chamou para que a gente possa proclamar o Evangelho. E é interessante que esse é o caminho da salvação. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu proclamo o Evangelho, eu estou participando dessa grande obra que Deus está fazendo. Então, sobre mim eu aprendo isso. A demora, a não resposta de Deus, me coloca na ação que Ele está fazendo. Que eu possa proclamar o Evangelho. Que se Jesus não voltou ainda, é porque Ele deseja que pessoas se arrependam. Se eu não proclamar, eu creio que Deus é tão gracioso que Ele vai levantar outras pessoas, nem que seja pedras, mas Deus levanta para pregar o Evangelho. Mas olha que bênção, eu participando disso, coisa maravilhosa, eu sendo parte da proclamação desse Evangelho. Então, eu retomo aqui, o que eu aprendo sobre mim? Que a demora, a não resposta, no tempo que eu acho que deveria ser, deve me tornar mais paciente, deve me tornar mais confiante, e deve me levar a participar do que Deus está fazendo, que é, em especial, proclamar o Evangelho, e que pessoas se arrependam e sejam salvas. Amém? Então eu quero fazer uma oração contigo. Se Deus está demorando aí para te responder alguma coisa, primeiro, Ele não está demorando, tá? Talvez você e eu que estejamos muito ansiosos, mas que isso sirva para que eu aprenda que Ele é paciente, misericordioso, que Ele é amor, que isso sirva para eu ver que toda a história do mundo está no controle da mão dEle, e que eu aprenda a ser paciente, que eu aprenda a confiar nele, e que eu possa agir também para a honra e glória dEle. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor diz o ditado que tarda, mas não falha, a sua justiça, mas nós aprendemos, o Senhor nunca tarda, a sua promessa não é demorada, e as respostas do Senhor não são fora de tempo. Na verdade, é o tempo que obedece às suas respostas. Então, o Senhor tem controle sobre todas as coisas. O que nós queremos aqui, Senhor, tão pequenininhos, tão falhos, mas também não só falhos, mas frágeis, porque às vezes não é só pecado, às vezes é incapacidade mesmo, Senhor. Nós às vezes murmuramos, mas por vezes nós desabamos, a gente perde a capacidade de esperar. Nos ajuda, Senhor, no tempo da aflição, daquilo que nós costumamos chamar de demora da sua resposta,
nos ajuda a ser pacientes, desenvolve a capacidade da paciência em meu coração, desenvolve a confiança no Senhor, Pai, e quando o Senhor responde com sim ou com não, que eu veja aí a Tua bondade e o Teu amor, que eu veja que o Senhor controla tudo e tudo está diante do Senhor. Em nome de Jesus, me ajuda, Senhor, a ficar firme em Ti. E eu peço não só por mim, claro, mas por cada irmão e irmã aqui. Cada um de nós tem as suas batalhas, os seus pedidos, cada um de nós tem algo para dizer, parece que está demorando, mas que a gente saia daqui um pouco mais confortado e fortalecido pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, a não apenas esperar no Senhor, mas a ser moldado pelo Senhor enquanto esperamos, para ser mais parecidos contigo. Oramos gratos porque o Senhor nos ouve e a seu tempo, ou no tempo, o Senhor responderá conforme a Tua vontade. Eu oro em nome de Jesus. Amém.